Olá amigos do Jornal do Carro, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o José Leme e o personagem dessa semana é o novo Peugeot 208. O carro chegou ao Brasil com um tanto de polêmica, a gente bem sabe disso. Mas a gente obviamente não vai se apegar só nisso, mas obviamente também vamos falar disso. O carro demorou para chegar, ele era muito esperado e ele criou uma série de expectativas em torno dessa nova geração, que manteve o nome e manterá a partir de agora sempre o mesmo nome, 208, não muda mais como aconteceu antigamente. Mas a pergunta é, será que essa nova geração veio e vai conseguir mudar a imagem da antiga geração com todas as novidades e tecnologias que ela tem? É isso que nós vamos conferir, então roda a vinheta. Bem, além desse visual muito interessante que a gente está vendo aqui e que vai ser encontrado em todos os próximos modelos da Peugeot que chegarem ao país, como o 3008 e quem sabe o 2008, a gente tem aqui a inauguração da nova plataforma modular da marca no Brasil, a CMP. O que isso significa? É uma plataforma que permite produzir e desenvolver os carros mais rapidamente. É mais ou menos o que a gente vê acontecer com a Volkswagen, com a MQB. Bem, essa daqui é a versão de topo, a Grife. Ela vem com motor 1.6 flexível e câmbio automático de 6 marchas. É a única combinação disponível para esse modelo. Falando sobre a plataforma e o visual ainda, é importante citar, esse carro é o mesmo carro que a gente encontra na Europa agora. Como a plataforma é a CMP, agora finalmente a gente tem realmente o mesmo carro baseado igualzinho ao modelo europeu. Nós deixamos de ter a diferença que nós tínhamos em relação ao mercado europeu. Em termos de visual, uma das coisas que mais sobressaem no 208 novo é esse dente de leão, aqui essa garra criada nesse novo visual. É um LED, né, que ele corre como se viesse aqui direto do farol e vem aqui até a parte de baixo do para-choque. Ficou muito interessante, deu muita personalidade ao carro e o Peugeot, que sempre teve um visual agressivo, mesmo que a personalidade não casasse com ele, ficou ainda mais agressivo nessa nova geração. E tem um viés assim, muito mais interessante, ficou ainda mais jovem do que ele já era. A última geração do 208 tinha perdido um pouco desse aspecto jovem, ela tinha ficado um pouco mais classuda, um pouco mais moderna, assim, mas também um pouco mais madura, digamos assim, e essa retomou de novo um pouco essa jovialidade aí que a gente já conhecia do 206 e que tinha sido mantido no 207, né, que na verdade pra gente era um 206,5. A nova grade também, com esses pequenos insertos cromados, fez bastante diferença no visual. Em termos do visual aqui na traseira, a gente tem também o mesmo aspecto 3D que a Peugeot vem aplicando nos seus modelos nas lanternas. Então ela tem peças separadas dentro aqui né, do conjunto da lanterna que realmente forma esse aspecto de 3D, ou seja, dá uma noção de profundidade, dá uma noção de diferença entre cada uma dos gomos aqui, digamos assim, da lanterna. E isso dá um visual muito moderno para o carro antes de tudo. Completa o que a gente encontra lá na dianteira e dá, né, um ar muito jovial também aqui na parte de trás. Ela tem essa barra preta na traseira que vem desde a versão de entrada aqui, que liga as lanternas, tem virado uma coisa meio comum as montadoras usar esse aspecto de uma barra, ou seja cromada, preta ou de LED ligando as lanternas aqui para dar um aspecto, uma questão de profundidade no carro. Você deixa o carro um pouco mais largo quando você faz isso. E no caso da Peugeot eles escolheram uma barra preta, o que dá um pouco de aspecto mais esportivo para o carro e aonde eles também colocaram o nome da marca e o leãozinho em cima. Quando a gente fala de tecnologia, nessa versão que é a de topo, a Grife, a gente tem faróis Full LED, sensor de estacionamento, né, o sensor de obstáculos na traseira, sensor de chuva, sensor de iluminação, frenagem autônoma de emergência,
Temos ainda leitor de placa, então ele consegue, pela câmera que tem na frente, ali perto do espelho retrovisor, ler a velocidade das placas que você está passando na pista e ele mostra no painel, então qual é a velocidade da via pela última placa que ele leu. E ele vai fazendo essa leitura rapidamente, mudando conforme as placas vão passando na sua frente. Então é uma coisa muito interessante, é uma tecnologia muito avançada e que a gente já tinha no 3008, que é o SUV médio da Peugeot vendido aqui no Brasil também. A gente tem ainda 2 modos de condução, Eco e Sport. A gente tem leitor de faixa, entre outras tecnologias que eu vou mostrar daqui a pouco lá dentro para vocês junto com o interior do carro. Falando sobre o interior do novo 208, o que a gente tem são soluções que nós já tínhamos no antigo 208, evoluções de tecnologias encontradas lá e também novas soluções. Começando pelas soluções que nós já encontrávamos lá. Então nós podemos falar, por exemplo, do volante. Esse volante de base reta, né, um volante pequeno, uma coisa bem esportiva, com o mesmo tipo de botão que a gente já encontrava, tanto no 208 quanto no 3008, né? Que é um carro maior, um carro que já estava numa plataforma modular, ou seja, já estava num processo evolutivo diferente do 208, então que já tinha algumas tecnologias que agora chegaram no hatch compacto. Então esse volante compacto, base achatado, topo achatado também, é um volante bem esportivo, com uma boa pegada, que é uma coisa que a gente já tinha no antigo 208, é um volante que dá uma sensação de esportividade, é uma coisa que já estava presente, então continuou aqui. Falando de evolução, nós tínhamos o iCockpit, que era, né, o painel de instrumentos lá no 208. Aqui agora nós temos o iCockpit 3D. O que é isso? Nada mais é do que um painel virtual com sensação de profundidade. Quando você olha o painel aqui, você consegue enxergar uma sensação de profundidade entre os itens. Algumas coisas parecem que estão mais ao fundo da tela e outras mais próximas de você. Para ele fazer esse distanciamento aqui na tela, essa projeção, ele tem uma tela na parte superior escondida que projeta os dados que ficam mais próximos aqui, né, do motorista, invertidos. Então ele reflete, na verdade, no painel de instrumentos e é aí que você enxerga. Por isso ele faz esse efeito 3D. Então, na verdade, ele tem 2 telas. Tem a tela do fundo que você enxerga e tem uma tela na parte superior que você não enxerga, que só se você abaixar a cabeça aqui no painel você consegue enxergar. Além disso, a gente tem 4 modos que a gente pode mudar. Na mão esquerda a gente consegue mudar, né, os itens da tela, então a gente vai mudando e a gente consegue deixar o velocímetro no centro, ao lado direito. Importante lembrar, a gente consegue mudar também o formato do mostrador de combustível e do mostrador de temperatura, mas eles sempre ficam nas extremidades, né? Combustível aqui do lado esquerdo, temperatura do lado direito. Mas ainda assim, eles podem ficar menores ou maiores, né? Então, ou seja, eles podem ocupar mais espaço ou menos. A gente pode também deixar um desenho do carro aqui no centro da tela, que ele serve para exemplificar os itens de alerta de ponto cego, de frenagem, de distância quando o ACC está ligado. Então ele vai mostrando tudo isso na tela para você e nisso o velocímetro fica aqui ao lado direito. Outro item que está sempre presente na tela, independentemente do qual modo a gente escolhe, é o leitor de placa que eu tinha comentado com vocês. E assim, é muito fácil de perceber que é um leitor de placa porque ele usa o formato basicamente universal de placa, né? Então é um formato redondo, branco, com um símbolo vermelho em volta. Então é muito fácil de você perceber que esse é o símbolo de placa e que aquela numeração que está sendo mostrada ali dentro é relativa à velocidade da via que ele está lendo pela câmera do carro. Então é muito bacana. A gente tem os modos aqui e é muito legal essa questão do 3D porque você realmente percebe a diferenciação de profundidade entre os itens. Então, conforme você muda o modo de projeção da tela, do painel de instrumentos, você consegue enxergar a diferença do que é projetado. E alguns modos deixam isso muito claro para o motorista. Além disso, a gente tem aqui também itens que vieram, digamos assim, do 3008. O 3008 vai ser usado muito como exemplo para vocês, porque ele era um carro que já estava avançado, então ele está trazendo muitas coisas. Então outra coisa que a gente tem
presente no 3008 e que está agora também no 208, são esses botões aqui, né? São alguns acessos rápidos de ar-condicionado, o pisca-alerta, travamento de portas e desembaçador tanto do vidro dianteiro quanto do traseiro, que você pode acionar por esses botões rápidos, que parecem chaves de avião, né? Aquelas chaves tipo de avião de caça. Então você faz esses comandos por aqui, mas além disso você pode também fazer comandos do ar-condicionado, por exemplo, pela central multimídia. Bem, a central multimídia aqui, né, ela tem duas entradas USB, tem essa para você poder conectar, né, o seu celular, no caso Android Auto, que está aqui, ou um Apple CarPlay. Aí ele tem uma segunda entrada aqui na parte de baixo, para você carregar exatamente um outro dispositivo. Assim como o painel e o volante eles são muito focados no motorista, a central multimídia também é. Tanto que ela é já, né, enviesada, ela é virada aqui para o lado do motorista exatamente para dar uma melhor visibilidade ao motorista dos itens que estão nela. Então aqui no caso eu estou dentro do streaming de música, mas eu vou voltar aqui, né, para a base da central multimídia, onde a gente vê que não é um sistema novo, é um sistema que a gente já conhece da Peugeot. Então a gente pode entrar aqui em navegação, música, que aqui no caso ele vai ler o que ele está no Android Auto, só que por dentro do próprio sistema da central multimídia. Eu consigo aqui, como eu comentei com vocês, acessar uma série de funções. Então eu posso ligar ou desligar o sistema de farol automático, que é um dos itens que a versão Griffe tem. A questão de ajuda ao estacionamento, então isso significa desligar sensor, desligar as linhas que aparecem na câmera. O controle de tração também eu posso desligar por aqui. E posso ver se o carro está mostrando algum defeito, se ele identificou algum defeito pela função check. Eu posso ainda alterar uma série de itens aqui, né, as configurações do carro, de farol, de conforto. Então eu posso, por exemplo, colocar ele para não tocar o alarme quando eu travar o carro, para ele só piscar, ou para ele piscar e tocar, ou para ele não fazer nenhum dos dois, quando você não quer, digamos assim, que o carro seja tão visto ou tão ouvido quando você travar o carro, que é um pouco mais de discrição. Voltando para a tela inicial, como eu comentei anteriormente, a gente também consegue acessar o ar-condicionado, ligar ele, mudar a velocidade, mudar a temperatura, para onde ele está direcionado, tudo por aqui também pela central. Ele tem também uma função que já estava presente no 2008 e no 3008, que é quando você coloca no modo automático o ar-condicionado, você pode escolher se você quer um modo automático muito rápido, médio ou mais fraco. Então, além de colocar no modo automático, escolher a temperatura que ele vai estar, você pode escolher como você quer esse modo automático, que ele seja muito intenso, médio ou mais fraco. É uma coisa muito interessante que a Peugeot tem no sistema de ar-condicionado dela. A gente tem aqui o sistema de navegação, no caso dele, mas ele na verdade não é um sistema de navegação nativo. O que ele oferece aqui no caso, como ele já mostrou, é o Google Maps, que é a última coisa que eu usei no meu celular, então é o que ele está abrindo aqui, ou o Waze se você tiver usado. Então assim, ele não tem um GPS integrado, você tem que colocar o seu celular aqui com Android Auto ou Apple CarPlay para ele encontrar uma das opções de navegador GPS que você tenha no seu celular para você usar na tela. Infelizmente, não é possível trazer nada disso para a tela do painel de instrumentos. Ele é virtual, mas ele ainda não permite fazer essa integração e trazer algumas dessas opções para cá. Você continua trabalhando com essas coisas separadas. Bem, se você chegou até aqui, espero que você esteja gostando do nosso vídeo e espero também que você já esteja inscrito no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para clicar aqui embaixo e se inscrever. Se você já é inscrito, clica no sininho para receber as notificações. E agora vamos continuar. Bem, falando um pouco sobre o espaço interno, a gente falou sobre o painel, falou sobre a central multimídia, né, esses itens de conectividade novos, mas sobre espaço interno. O 208 ele continua não sendo um carro muito espaçoso, ele continua sendo um carro apertado. Mas ao mesmo tempo que ele é um carro apertado, para o motorista ele é um carro que passa uma sensação muito gostosa, a sensação
digamos, muito próxima de um kart feeling, né? Aquela coisa de um carro de corrida, você fica aqui, toda essa coisa de o volante pequeno, você bem justo aqui e tal. Então é uma sensação que é muito estranha, digamos assim, se você é um cara muito alto. Eu tenho cerca de 1,80 m aqui, então minha cabeça fica próxima ao teto já, por exemplo, e o banco tá na posição mais baixa. Então, assim, para pessoas que tenham mais de 1,80 m vai ficar complicado aqui de guiar. O volante tem ajuste de altura e profundidade, mas assim, é uma posição muito legal, porque ele é muito baixo, então você fica bem próximo ao solo quando você quer. O banco, ele abraça bem nas laterais. Eu tô bem posicionado aqui, eu tô confortável, apesar de ser essa coisa do console central alto, tudo assim, digamos assim, ele abraçar o motorista. Exatamente uma coisa muito de carro de corrida, assim, que a Peugeot já tinha no antigo 2008. Quando a gente fala aqui do acabamento, aqui do visual, a gente tem aí uma faixa aqui no meio do painel que pega a porta, que é de plástico, mas imita o acabamento de fibra de carbono. Para a versão grife, sou sincero que o acabamento me decepcionou, porque é muito plástico. Os cromados aí dão um detalhe, um certo requinte para tentar esconder isso, mas é muito plástico, tanto na porta quanto no painel aqui, tipo, então assim, e fica evidente, sabe? Ele não esconde isso, fica na cara o que você tá vendo, que é muito plástico, aí não tem como esconder, não tem como fugir disso. Mas ainda assim, o espaço é legal para o passageiro também. O banco, no caso dessa versão, né, ela tem uma mescla aqui de alcantara aqui na parte central do banco com, né, couro sintético, né, uma imitação de couro nas laterais aqui na borda, com tecido também na parte interna. Então essa questão é bem bacana. Aqui o console central a gente também vê, é plasticão, sem a menor cerimônia. Aqui ele tem inclusive uma peça que é onde deveria ter um outro botão aqui, que fica a marcação aqui, né, porque não teve o recorte. Aqui o caso do câmbio automático, você joga para a direita e consegue trazer para trás. E uma coisa particularmente que eu gostei muito, mas é uma coisa muito pessoal, é até uma frescura e uma coisa a mais, mas é que quando você coloca no modo manual o câmbio, você realmente sobe as marchas jogando para trás e reduz para frente, que seria o movimento natural para você se fazer no câmbio manual. Então você coloca, né, primeira, terceira e quinta para frente, segunda, quarta e sexta para trás. Então você sobe as marchas aqui e vai reduzindo para frente, é um movimento natural. E muitos dos outros carros automáticos hoje em dia, eles já estão fazendo ao contrário, automático. Você sobe para frente e reduz para trás, que não é aí movimento natural aí quando você pensa no que você vai fazer. A gente tem um outro espaço aqui central, que você consegue colocar, né, um porta-objetos, celular, uma chave, além de um outro, onde a gente pode colocar o celular por indução aqui fechadinho para carregar. Bem, falando um pouco sobre o espaço interior. Assim como a geração anterior, essa não é um primor em termos de espaço. O banco da frente ele está ajustado para a maneira com que eu estava dirigindo, e o que você vê aqui atrás, como você pode perceber pelos meus joelhos, é um espaço bastante apertado, um espaço bem diminuto. O túnel central não é alto, ele é relativamente baixo, perto de outros carros, então assim, um quinto ocupante até consegue ir com algum conforto, se quem estiver na frente for menor, porque os bancos vão ficar mais afastados, mas assim, se tiver 4 pessoas com cerca de 1,80 m, é o máximo que você consegue carregar com conforto para uma viagem. Até porque se você for viajar com esse carro, com 4 adultos, por exemplo, você não tem um grande espaço de porta-mala. Você tem 265 litros de porta-mala. É um porta-mala pequeno, mas dentro dos padrões da categoria, alguns carros que fogem um pouco disso daí e conseguem entregar um pouco mais do que isso. Ele não é muito maior do que o porta-mala de um Onix, por exemplo, o porta-mala do novo Peugeot 208. Então, como vocês podem ver, o acabamento aqui atrás, ele é igual, né? Ele é alcântara com imitação de couro no banco.
A posição do banco ela é bem confortável, ela não é muito inclinada, é um banco legal e tal. Ele é um pouco curto para as pernas, mas também se ele fosse muito mais comprido, como o entre-eixo do carro é curto, como o carro é estreito, você ia ficar com muito pouco espaço para as pernas, muito pouco espaço para o joelho aqui. Então foi a melhor solução que encontrou. Aqui a gente tem, né, atrás do banco dianteiro aqui um espaço para você colocar aqui um item, né, um celular aqui, uma revista, alguma coisa que você esteja carregando. Nos dois aqui essa bolsa prática. E o banco ele tem essa curvatura, inclusive, que vocês podem acompanhar aqui, exatamente para poder dar esse espacinho extra aqui para o joelho, que foi o que conseguiu, particularmente nessa configuração que tá, como se eu estivesse dirigindo ou uma pessoa do meu tamanho estivesse dirigindo e outra pessoa, né, com o meu porte sentada aqui atrás, com a minha altura sentada aqui atrás. Então assim, para a altura, também a cabeça do teto, como vocês podem perceber, tem um pouco mais de um palmo aqui, mais ou menos, de distância, então não dá para fugir muito disso. O teto tem acabamento claro, né, contrasta aqui com as colunas e com as portas, dá um pouco sensação de amplitude quando você olha o carro. Outra coisa também que dá essa sensação de amplitude é o teto panorâmico, que a gente consegue, se precisar aqui, por causa do sol, fechar essa cobertura, mas o fechamento é manual, não é um fechamento elétrico. Bem, agora, né, a gente está aqui na parte que se não a mais, uma das mais importantes de conhecer o carro, que é andar com ele. E aí que a gente entra no grande problema do Peugeot 208. Por quê? Plataforma nova, mais tecnologia, muito mais moderno, mais dinâmico, porém um motor antigo. É o mesmo motor 1.6 que a gente já conhece, que já estava no 208 antigo, de até 118 cavalos. Né, motor aspirado, flexível. E o que acontece, na verdade? Esse motor não é um motor ruim, mas assim, é um motor que com 118 cavalos é um motor muito defasado em relação aos rivais. Porque usando como método comparativo o 1.6 que a Volkswagen usa nas versões de entrada do Polo, gera mais potência que isso, gera 120 cavalos. Então assim, a gente tem uma defasagem aí realmente grande em termos de potência e de torque nesse motor, e foi o principal problema desse carro, porque foi a Peugeot resolveu que ela não iria trazer o 1.2 turbo, né? E ela tirou também aquela opção que existia, né? 1.2 aspirada, que eram as opções de entrada do Peugeot 208 antigo. Então agora o único motor disponível é o 1.6. Não é um motor ruim, mas assim, é um motor fraco e que assim, ele não entrega em desempenho o que você espera quando você vê esse carro. Quando você vê o 208, você vê esportividade, você vê um carro todo moderno e tal, ele passa esse ar de esportividade que em termos de motor ele não responde. Ele é bem casado com o câmbio de 6 marchas, ele não dá tranco, é uma condução tranquila, mas a gente tem esse problema, que infelizmente quando você pisa para ele responder, o que a gente não tem é resposta. Mesmo tendo os dois modos de condução, a gente acessa aqui pelo botão aqui do lado o modo esporte, você vê que o carro ele demora a reagir, ele demora a ter a resposta adequada. Então assim, na cidade você sente menos no ciclo urbano, mas principalmente no ciclo rodoviário, em estrada, você vê como ele falta em ultrapassagens e retomadas. Fica evidente como o coração dele, como motor 1.2, era o que esse carro precisava. Porque o torque chega cedo, né? O torque chega ali entre 1.500 e 2.000 RPM no motor turbo, e esse daqui o torque vai chegar mais tarde. Então assim, ele demora mais a responder, tem menos torque. Então é um carro mais lento nesse sentido. Ainda que dentro do que ele pode oferecer, ele consiga aí fazer aí uma entrega adequada até, quando você coloca ele, especialmente perante os concorrentes,
a gente vê uma falta muito grande de desempenho. Na cidade a gente consegue lidar com ele, mas na estrada é onde ele fica realmente sofrível. Teremos de suspensão. Uma coisa que a gente sempre teve no Peugeot foi, né, o volante pequeno e reações diretas do volante. Isso daí sempre a gente teve, sempre foi clássico do Peugeot isso. Então assim, ele tinha uma suspensão mais mole, mas ele tinha uma direção bastante direta até para o tipo de carro. Não era uma coisa que fazia muito sentido. Ele meio que dava cabeçada entre isso. Era uma direção direta, quase esportiva, mas que não fazia ali muito jus ao acerto de suspensão. Essas coisas não casavam direito. Agora, o casamento ficou perfeito, porque a nova suspensão, ela é super acertada, é uma suspensão padrão europeu. Ela é bem firme, então assim, o carro se mantém no lugar, a carroceria não mexe, especialmente quando a gente entra em curvas, a gente consegue ter muita segurança, a gente sente o carro firme, com muita estabilidade e sendo conduzido com tranquilidade. Você não sofre com a carroceria dando aquela balançada, especialmente em viagem, em curva. Se você pega uma sequência de curva, você consegue aí ir com tranquilidade, com facilidade, sem se preocupar muito se você está balançando muito. Isso daí dá mais conforto, tanto para o motorista quanto para os passageiros, e acaba sendo uma coisa que funciona muito bem aí para esse resto todo de esportividade do carro, que acaba casando tanto com o visual quanto com essa direção de relação bem direta. O que falta, infelizmente, e eu repito de novo, não para ficar reforçando, para ficar batendo de graça, mas na verdade porque todo o conjunto do carro, de design, de acabamento, de acerto de suspensão, leva a crer que o 208 tem um comportamento muito esportivo. E quando você vai realmente guiar o carro, esportividade é a única coisa que você não tem. E não porque o conjunto todo do carro não permite isso, mas porque o motor não permite isso. Porque até o câmbio de 6 marchas automático é um câmbio bom, é um câmbio já consagrado, então assim, é um câmbio que não pega por defeitos, é um câmbio que não sofre nesse sentido. Mas o carro como um todo, um conjunto que tinha tudo para ser muito bom, para ser um conjunto muito próximo, digamos assim, do perfeito, em termos tecnológicos, em termos de acabamento, ainda que eu não goste do acabamento particularmente interno, em termos de visual, principalmente, que ficou incrível. A Peugeot sempre foi muito boa nisso, mas agora ela chegou, acho que no ápice dela. A gente tem um problema de falta de potência de torque, que transforma tudo isso num pacote muito bonito, mas nada mais do que isso. Virou um pacote bonito sem um conteúdo realmente adequado. No caso, o conteúdo é o principal que a gente espera de um carro desse, que é um desempenho equivalente. Infelizmente, a Peugeot pecou quando escolheu por não trazer 1.2 turbo para esse carro e escolheu por ofertar o elétrico, o 208 elétrico, o EGT, aqui no Brasil, como o carro, digamos assim, de amostra, ou seja, é o carro que eles têm como espelho da marca, vai ser o elétrico e não o turbo. Eu acho que o turbo, na verdade, tinha que ter sido oferecido não como o carro de espelho da marca, o carro de imagem, mas sim como o carro que realmente tinha que estar à venda, o carro que ia realmente alavancar as vendas do 208, e que o motor 1.6 fosse oferecido nas versões de entrada para você conseguir fazer volume, que é uma coisa natural e comum em qualquer outra marca. A gente conhece e sabe bem, é normal, você tem um motor maior nas versões mais caras, um motor mais evoluído, mais tecnológico, e um motor mais básico aí nas versões aí de entrada que você precisa fazer volume. Isso não seria demérito nenhum que a Peugeot tivesse feito tal estratégia.
É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que ele tenha sido esclarecedor sobre as novidades e, infelizmente também, mas é a realidade, sobre os defeitos do novo 208. É importante salientar que, para quem busca um carro com tecnologia, um carro equipado, um carro moderno, o 208 pode ser sim uma grande oportunidade no mercado. Isso é óbvio, desde que você também não busque desempenho junto com esse carro. Se você é uma pessoa que se importa com tecnologia, que busca itens de segurança, os últimos, os mais modernos do mercado, tudo que um carro pode te oferecer nesse sentido, na faixa de preço de um hatch compacto, o 208 talvez seja o carro para você. Agora, se você também faz questão de um desempenho esportivo, um desempenho minimamente adequado, especialmente para uma viagem, para ultrapassagem de retomadas vigorosas, com vontade, um carro que responde rápido, talvez o 208 não seja a escolha que você está procurando. Então é melhor você pesquisar melhor e assistir esse vídeo de novo para garantir que é esse ou não o carro que você está procurando. Agradecemos mais uma vez a audiência de vocês, meus amigos. E de novo, se vocês ainda não estão inscritos no canal do Jornal do Carro, clica aqui embaixo. Se você já se inscreveu, clica no sininho para assinar as notificações e não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, Jornal do Carro, no Facebook e no Instagram, e o nosso site, jornaldocarro.com.br. Até mais!